Edivana, muito obrigado por esse papo aqui com a gente do UOL, de Splash, para poder falar da Inácia, que todo ator diz que o personagem é um presente, mas eu acho que a Inácia é um presente não só para você, é para a gente também. Ah, que lindo. E é um dos principais destaques do remake. E eu queria te perguntar por que você acha que a sua personagem tem se destacado tanto? Ai, nossa, eu acho que porque a Inácia, essa nova Inácia, dessa nova versão, ela traz mais fortemente toda a discussão da questão das religiões de matriz africana. Eu acho que a gente começa a ver a mulher negra mais velha em um lugar de destaque na novela das nove. Era na mesma época da Dona Chica, era, mas existem mudanças, porque a diferença é de 30 anos. Então, muitas vezes a Inácia antiga ela não sentava nem todas as vezes à mesa do patrão, algumas refeições ela estava ali de pé. Então, eu acho que agora a gente consegue botar a Inácia sentada à mesa, participando de tudo, com uma voz bem mais altiva, mais importante dentro da trama. A gente tira a Inácia nessa versão, ela teve família, ela teve a filha Ritinha, teve um marido, então a gente tirou a Inácia, meio que o Bruno tirou a Inácia daquela situação de Casa Grande Senzala. E muitas cenas, porque como a novela já existe, por mais que ele mude algumas coisas, muita coisa tem que ser como a original. E tem muitas cenas que é discutido ali entre eu, os diretores do momento que está com a gente, o Marquinhos Palmeira e os outros atores também. A gente diz, eu digo, eu não quero falar isso eu estou achando muito Casa Grande Senzala. Porque eu não vou sentar aqui. Porque. Então a gente vai meio que moldando para tirar essa visão da mãe preta leiteira, que cuida só do patrão e dos filhos dele, e que nem família tem, que é assexuada, que é essas coisas todas. Então, acho que mulheres pretas e a comunidade preta e a comunidade do povo de Candomblé estão se vendo num lugar que é o lugar que tem que ser, que é um lugar de importância na dramaturgia da telenovela brasileira. Então, eu acho que isso está dando um caldo mais grosso para a Inácia. Mulheres pretas têm as suas próprias histórias, né? E finalmente a gente está vendo Claro, isso no audiovisual agora. é isso aí. E as cenas da Bem por aí. Inácia, e as cenas da Inácia com o Pastor Lívio, né, que tem viralizado, são muito bonitas e muito tocantes. É praticamente uma aula, né, sobre as religiões de matriz africana e também uma aula de sincretismo religioso, porque o nosso país é sincrético, apesar de algumas pessoas não quererem aceitar isso. Como é a preparação para essas cenas? Elas são emocionantes de se fazer para vocês também? Muito. Tem cenas que quando eu pego a primeira vez para ler, eu já leio chorando, eu já leio me emocionando, de tão forte que está mexendo com coisas em mim, que sou uma mulher preta, né? E quando a gente vai ensaiar, a gente se emociona, quando vai gravar, se emociona, quando eu assisto, eu me emociono, e quando eu encontro o público na rua, o público se emociona, me contando que se emocionou, aí a gente se emociona tudo de novo, tá um chororô danado, mas graças a Deus, um chororô positivo, né? Na base da alegria, da vitória, da conquista. É bem Tá, assim. Essa tá. cena é muito. Eu não imaginava essa repercussão toda de Inácia, não. A novela tem um elenco muito bom, todos os núcleos estão muito bem, o texto é muito bom, mas a forma. Eu procurei dar essa Inácia porque ela é meio turrona, assim, meio muito séria, muito. Mas eu disse assim: de que forma eu faço essa Inácia sem ela ficar chata? Então eu tive que emprestar um pouco do meu jeito de ser de Adivana mesmo, o meu humor que eu tenho diariamente, e revisitando lembranças da infância, as minhas tias, a minha mãe, elas sempre são muito engraçadas, né? No jeito até de quando elas estão brigando com a gente. Tem horas que minha mãe
estava brigando sério comigo, mas ela fazia de uma forma tão engraçada que eu começava a rir. Aí ela ficava mais chateada ainda. Mas é que é muito engraçado, entendeu? A forma de ralhar, de não sei o quê. Então, a gente tem, o povo brasileiro tem intrínseco nele essa questão do humor mesmo, de ser boa praça, boa gente, sabe? E eu acho que eu trago isso pro personagem também. Me ajuda muito, porque tem horas que eu digo, meu Deus, como ela pode falar isso com uma pessoa? Meu Deus, como ela pode se meter desse jeito? Mas aí eu busco fazer de uma forma que seja divertida também, né? Tá E certo. olha que Então ela tem. fala sério, né? Ela fala Não, sério, ela não fala com humor. Mas tem uma coisa ali da minha palhaça dentro da coisa. ela fala sério e eu vejo muita gente dizendo: a Inácia não deita pra ninguém, não deita para patrão, não deita pra padre, não deita pra pastor, pra filho, não deita pra ninguém. É mais uma característica nossa, né? Porque nós, mulheres pretas, tivemos tanto que resolver a vida sozinha e ser dona de suas decisões porque não tinha com quem dividir uma decisão, nenhuma situação, que meio que a gente é essa mulher que manda em tudo mesmo, em todas as esferas da casa, né? Que conduz tudo, a condução mesmo. Então a Inácia tem muito da Edivana. Eu acho que todos os personagens que a gente faz tem muito da gente também. Agora, as situações vividas são diferentes, entendeu? É, tem situações que a Inácia passa que eu nunca passei. Por exemplo, nunca casei com um matador, nunca fui doméstica na casa de ninguém. Isso ficou na geração passada da minha mãe, das minhas tias. Mas aí são situações que eu vou buscar na lembrança do que eu ouvi elas falar do que era, de como era. Então, esse personagem é montado, digamos assim, pensando em Conceição Evaristo, é montado de uma vivência da atriz, né? Tá certo. E eu queria te fazer uma pergunta que é quando você soube que faria a Inácia, como você reagiu? Porque foi uma personagem da saudosa Chica Xavier. Imagino que deve ser uma honra, né? Fazer uma personagem que foi vivida pela Chica Xavier. E o desafio de fazer a mesma personagem em duas fases diferentes. Isso não deve ser muito fácil, porque tem todo um trabalho de caracterização por trás. Nossa, é bem complexo mesmo. Primeiro, quando eu soube, eu pulei de alegria, eu gritei, eu fiquei muito feliz. E fiquei com muito medo também, porque era uma personagem que já tinha sido feita na televisão brasileira por duas atrizes importantes da dramaturgia da televisão brasileira, que é Solange Couto e Dona Chica Xavier, e todas duas fizeram muito bem. E aí eu digo, sobrou o quê para mim, meu Deus? Como é que eu vou refazer isso, sabe? E eu ia fazer um outro trabalho, eu ia fazer a novela que terminou antes de Renascer. Eu tinha sido chamada para fazer Terra e Paixão, que depois foi a linda e a maravilhosa e talentosa Tati Tibúrcio, que acabou fazendo a mãe da protagonista e que fez brilhantemente bem também. E não deu certo, né? Porque não acharam que eu não ia compor aquele personagem bem, que não, o autor achou que eu não era a atriz que ele queria para fazer aquele personagem. E aí eu fiquei triste na hora, mas depois eu entreguei nas mãos do vento, sabe? Entreguei nas mãos de Yansan. Disse, ó, vai e o que tiver que ser meu será. E aí, logo depois, me veio fazer o teste para Renascer. Olha que eu estava em Fortaleza fazendo um curta, e aí a Marcela Bergamo me ligou e falou, Ed, tem um teste aqui para você renascer. Aí eu fiquei super feliz. Ela falou, ó, você nem volta para Salvador, você já vem daí de Fortaleza mesmo para o Rio, para fazer esse teste com o Gustavo Fernandes e o Pedro Pellegrino, que são os diretores principais da novela, o diretor geral, o Pedro, e o diretor artístico, o Gustavo. Você veio fazer o teste
para a primeira fase. E aí eu disse, ai, mas eu gostaria tanto de fazer a segunda fase, porque eu gostaria de fazer a parte da Dona Chica Xavier, né? Mas tudo bem, se é a primeira fase da novela é muito linda, né? Bem uma fábula mesmo, um faroeste baiano, uma coisa bem legal. Eu vou aceitar, claro, vou aceitar. É uma novela histórica. Ok, me preparei e fui fazer o teste para a primeira fase. E foi tão perfeito lá o teste, tão lindo, tudo tão lindo. Depois de algumas semanas eu recebi a notícia que eu tinha passado para fazer a novela, mas que eu iria fazer as duas fases. Aí, ao mesmo tempo que eu fiquei eufórica, que eu fiquei alegre, eu fiquei muito tensa também, porque era uma responsabilidade muito maior. Porque uma coisa é você compor uma primeira fase, entregou ali para o próximo colega que vai fazer a segunda, aí o da segunda pega algumas coisas sua e faz o dele, e cada um ganhou o seu. E fazendo as duas fases, eu teria que demonstrar uma diferença entre estar jovem e estar mais velha. É claro que figurino e caracterização são fundamentais, sabe? Para a gente compor a personagem. Eu sou muito feliz, tanto com o figurino como com a caracterização, que são equipes maravilhosas. Aliás, nessa novela, todas as equipes de todas as áreas são profissionais de ponta, sabe? Profissionais maravilhosos que sabem o que estão fazendo. Então, eu descansei nesse braço aí das equipes, mas, ao mesmo tempo, faltava a minha parte, que era... A gente teve aula de prosódia, a gente teve aula de dicção, a gente teve leituras, a gente teve aula de preparação mesmo de elenco, com trabalho de corpo, são vários preparadores, mas faltava eu, Edivana. Eu fiquei muito desesperada, porque quando estava chegando quase perto do início das gravações, eu ficava pensando, mas e qual é a minha voz? Que é a voz da mais velha, eu acho que eu já tenho, mas como é a minha voz quando eu estou jovem? Como é o meu corpo? Como é? E eu achava que eu estava com medo de não ter encontrado. Até que um dia eu, numa aula de prosódia e de dicção, eu disse, a voz da mais nova está aqui, vem da cabeça, é mais leve, porque ela não tem o peso da vivência, ararará, e tal, e tal. E fui fazendo, muito bem dirigida por todos, e numa contracena muito legal com todos do elenco, porque é todo mundo muito bom e todo mundo muito disposto a fazer o trabalho dar certo, todo mundo muito fã do que está fazendo. Então, eu acho que caracterização e figurinos compõe a gente uns 50% da personagem, mas os outros 50% tem que ser a gente. E tem que fazer, porque tem uma hora que é 4, 5, 3, 2, 1, pá! Aí você tem que estar pronto. Não tem jeito, tem que gravar a ação e vai. E bom, você não só conseguiu fazer a personagem que foi feita pela Chica Xavier, pela Dona Chica Xavier lá atrás, como arrumou um jeito de homenageá-la também. Sim, com os brincos. Essa história foi assim, eu já tinha revisto um pouquinho da novela na pandemia, tinha revisto, e quando eu fui fazer a prova de figurino com a Marie e o Marquinhos, eu pedi a elas, né? Eu pedi a eles, eu poderia homenagear a Dona Chica Xavier usando os mesmos brincos que ela usava na novela, porque na hora que eu fui... A Inácia, ela não é muito dessa vaidade de bijuterias, de roupa, de tudo, é uma mulher da roça, mas ela tinha um brinquinho ou outro para uma ocasião, um que ela usaria bem simplesinho, uma ocasião de um casamento, de um não sei o que, de uma situação na novela. Eu falei assim, ao invés de eu ter esses brincos, eu não posso ter um que segue a novela toda como Dona Chica, igual o dela, talvez um pouco menor, só para eu me sentir com alguma coisa dela em cena e tá fazendo essa homenagem. Aí foi que eles me contaram a história do brinco, de que ela também teve que pedir,
para usar o brinco dela, mas que esse era um brinco que ela não usava só em renascer, que ela usava sempre na vida dela como um todo, porque tinha a ver com a questão da religião dela, tinha a ver com o orixá de cabeça dela, era uma devoção a Yansan. E aí eu fiquei mais maravilhada ainda, né? Porque devoção a Yansan, aí eu digo, então agora é que eu quero mesmo. Aí, semanas depois, a Marie me mandou uma foto dizendo, olha, a gente fez o brinco, tá aqui. É um pouquinho diferente, porque ele deu uma quebrada ali, não sei o quê, a gente fez uma modificação, mas lembra bastante o brinco da dona Chica Xavier, e essa foi uma forma que eu achei de ser grata a ela. Pô, isso me emociona demais, porque são mulheres que vieram antes, né, capinando para poder eu estar aqui também nesse horário nobre da Globo. Então, eu queria de alguma forma, e eu acho que isso é um ensinamento também de religiões de matrizes africana, da gente sempre estar reverenciando os ancestrais, os mais velhos, e uma educação também da minha mãe, e eu acho que é uma forma também muito de ser cultural baiana, né, da gente ter esse respeito pelos ancestrais, pelos mais velhos, que vem dessa cultura afro-brasileira, essa cultura banto, Angola, Congo, que chegou na Bahia. Então, na nossa criação, a gente ainda guarda muitas referências dessa cultura afro-brasileira, diaspórica. Tá certo, uma homenagem justíssima, muito bonita. E você fala de outras mulheres que abriram caminhos, mas você também abriu caminho já para muita gente. Ainda mais porque assim, a gente está falando de renascer, mas a sua trajetória com a arte começa bem antes, muito antes, no teatro em Salvador, né? E você é importante ali nesse cenário de mudança do teatro, um teatro branco para virar um teatro preto, né? Como pode ser uma cidade, a cidade mais preta brasileira, ter um teatro tão branco, né? E você ajudou nessa transformação. Eu queria que você falasse sobre isso, resgatasse essa parte, essa vivência da sua carreira lá atrás. Então, eu comecei a fazer teatro na escola pública, né? Essa oportunidade que antigamente tinha muito. E aí embora hoje eu dê aula também de teatro, que eu também sou professora, eu dou aula de teatro em escola, exatamente por isso, porque quando eu me formei em licenciatura, eu falei, eu quero me formar em alguma coisa que esteja sempre ligada ao teatro, mas que possa me dar uma sustentação física, material, se eu precisar. Então, eu fiz licenciatura, porque eu já vinha nessa linha da educação, já tinha feito magistério, já era uma coisa que eu namorava ali. E quando eu começo a fazer teatro na escola, que saio da escola, vou para o Teatro do Sesc, no Pelourinho, que começo a entrar em contato com toda aquela efervescência cultural do Pelourinho ali, através do curso Sesc-Senac. E quando a gente ouve que vai ter uma oficina de teatro dentro do Filmadum do Olodum, e que vai ser ministrada por Márcio Meirelles, que é um diretor de teatro que na época, que é muito importante na cidade de Salvador ainda hoje, que na época ele estava em efervescência com Avelães e Avestruz, e se interessava muito por esse teatro e essa cultura afro-brasileira, afro-baiana. Então eu disse, nossa, eu sempre quis trabalhar com esse diretor, então vou fazer esse teste para essa oficina. E essa oficina levou muitos atores de vários grupos da cidade de Salvador, de localidades diferentes, a fazer essa oficina, e que depois deu no primeiro espetáculo, que era o resultado da oficina, que é Essa é Nossa Praia, que é a gente falando das figuras que a gente via transitando ali no Pelourinho, e das questões do Pelourinho, né, que estava querendo ser reformado e querendo colocar para fora os moradores antigos para ter os senhores de volta. E aí a gente fez essa peça, e daí nasce o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo de atores e atrizes pretos na cidade de Salvador, que antes é um grande marco na cidade, um grande diferencial, porque até então a gente só montava obras escritas por brancos e encenadas por atores brancos. Aí, pingado no elenco, você tinha um ou dois atores pretos, sempre em posições serviçais ou
ou se especificamente aquele texto descrevesse um ator de pele preta. E aí a gente vai para a rua com a linguagem das nossas comunidades, oriundos de onde vínhamos, trazendo os nossos temas, os nossos saberes, as nossas dores, as nossas necessidades para o palco. E nisso a gente também vai mudando a formação de plateia do teatro baiano, porque até então a plateia também era branca. Então a galera começa a sair das periferias para ir ao teatro, se ver no teatro, porque ela é preta e ela faz qualquer personagem, a principal, faz a coadjuvante, faz a que tem importância, faz a que não tem importância. Então a gente também foi responsável por essa formação de um público preto frequentando teatro e se vendo representado ali. Então, a partir disso, a maioria de nós, do Bando de Teatro Olodum, também sempre fomos arte-educadores, estávamos trabalhando na comunidade, ou nos presídios, ou ali onde tem criança, pequeno infrator, ou com mulheres, ou na comunidade em geral, ou em escola pública, que é o meu caso, politicamente escolhido trabalhar em escola pública, porque eu precisava dar voz e dar oportunidade a outras meninas como eu que estivesse saindo da periferia. Então, esse acho que foi um grande projeto do Bando de Teatro Olodum. Daí, o Bando de Teatro Olodum, quando a gente faz o Opaió e a gente vem para o Rio de Janeiro em 91, e o Rio de Janeiro começa a conhecer que dramaturgia é essa, feita por essas pessoas, através da oralidade. Aí eu acredito que aí a gente já estava fazendo escrevivência no palco, né? Sem saber que estava fazendo, porque na época o termo ainda não tinha sido cunhado por Dona Conceição. E é isso, a gente veio trazendo essa força. Aí nasce a peça O Paió, que é vista por Caetano Veloso, por Monique Gandenberg, que foi a diretora do primeiro filme O Paió, que é baiana também. Caetano baiano também se encontra com Márcio Meirelles, vai assistir a gente, e ali eles têm a grande ideia de que, poxa, essa peça dá um filme, mas essa peça só foi se tornar filme 10 anos depois, mais ou menos isso, 10, 12 anos depois, e esse filme explodiu de uma forma, acho que o povo brasileiro precisava e necessitava tanto se ver no cinema, que foi uma festa isso, e muito sucesso, e esse é o Paió, que a gente tinha feito há um tempo atrás no teatro, abriu as portas para os atores do bando, para o cinema, para a TV, justamente, e é isso. Deu no E é que assim que a deu gente até que... vê, e é assim que a gente vê a importância das oportunidades, né? Você falou que começou a estudar o teatro na escola pública, né? Que Aos a gente tem que 16 defender anos. sempre, né? E cada vez mais, sempre é preciso defender a escola pública. E hoje, ali foi o começo para hoje você estar em destaque numa novela das 9, no horário 9 da principal emissora do país. É isso que eu tenho, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, né? Eu vejo as pessoas dizerem na rede: nossa, que atriz fabulosa, que atriz maravilhosa, onde ela estava? Porque eu tenho 55 anos, né? E eu comecei a fazer teatro aos 16. Entrei na primeira formação do bando com 21 anos, 21 para 22. Então não foi agora que eu comecei, eu já tenho uma longa estrada. Só que às vezes as oportunidades que eu tive foi para fazer a Malhação, que eu amo, que eu adoro, que eu tenho um público maravilhoso que já está crescido como você, que é da Malhação. Eu amo fazer Malhação, pena que acabou. Mas, assim, não é o público da novela das 9, que é o Brasil inteiro te conhecendo. É. Então, eu fazia um bom papel na novela, na Malhação, mas quando eu terminava esse bom papel, eu não era resgatada para fazer uma novela das 9. Entendeu? Eu ficava de molho lá largada até que o produtor de elenco que vai com minha cara, que diz, não, eu gosto, que o trabalho dela é bom, me chama para outra Malhação, me chama para uma novela das 7, mas quem estava produzindo novela das 9, quem estava produzindo série, não me enxergava, né? Não me oportunizava, que é diferente para uma mulher branca, começa numa malhação, se ela for boa ali na malhação, ela terminou a malhação, ela já está cheia de contratos para fazer 1000 coisas.
Quem vende serviço já está chamando ela para fazer 1000 propagandas, já está mandando presentinhos na porta dela, vista isso, vista aquilo. Com a gente não funciona muito assim. E no meu caso ainda tem a questão do etarismo, porque eu sou muito boa, mas eu não tenho mais 20 anos. E aí, será que a televisão vai querer bancar uma mulher de meia idade, a carreira de uma mulher de meia idade? Me fazendo ser protagonista de outras coisas, me colocando num lugar de destaque? Essa é uma grande pergunta que eu fico. As pessoas, sua vida vai mudar, sua vida vai mudar, sua vida vai mudar. Eu não tenho essa certeza de que minha vida vai mudar porque eu estou fazendo bem a Inácia. Entendeu? São muitos entraves que vêm por aí. Mas, de qualquer forma, a gente, quando tem a oportunidade de fazer, a gente dá o nome da gente. E é isso aí. Ou é para fazer, para botar, para se lascar, ou então nem faça. É isso aí porque é a Bahia também, né? A gente É tinha que a falar, Bahia. é a Bahia, não consigo te ver sem não pensar nesse meme maravilhoso. Mas tudo que você fala faz muito sentido e vem ao encontro com o audiovisual que a gente vê hoje, que as pessoas querem mais representatividade. E demorou muito, né? A gente está em 2024, e só agora, nos últimos 10 anos, talvez, ou até menos do que 10 anos, que a gente, de fato, vê uma representatividade na tela. Não é só botar não é só botar atores e atrizes negras fazendo personagens que não tinham história, né? Era o primo de alguém, o É, amigo de alguém ali, mas que não tinha filho, não tinha irmão, não tinha nada. Só é. estava ali como compondo o cenário, e hoje a gente vê algo bem diferente, e ainda bem, né? É, e eu acho que a Renascer, a Marcela Bergman, ela, e os diretores também, porque eles também opinam, e também o próprio autor, agora o Bruno Luperi, que é o neto do seu Benedito Rui Barbosa, eu acho que eles pensaram muito na diversidade. Então, pela primeira vez, a gente tem uma família preto-indígena, Uhum. sabe? Isso é muito forte nos quilombos. Isso é muito forte no interior do país, né? E principalmente da Bahia, nas cidades da Bahia. E a gente vê essa representação dessa família, né? Ainda no lugar mais pobre, tudo bem, mas com histórias fortes. Eu estou muito feliz de fazer a mãe da Melissa, da Mel, que é uma menina linda, que eu espero que seja protagonista de muitas novelas por aí afora. Não que eu queira tirar a importância de você ser. De você não estar no protagonismo, mas você está ali na coadjuvância da coisa. E para o protagonismo ser bom, o coadjuvante tem que ser muito bom também, porque um apoia o outro. E fazer o coadjuvante é tão majestoso como fazer o principal. Eu não estou falando desse ponto, eu estou falando do ponto que você tocou aí, das oportunidades, da gente realmente ter um texto forte, da gente ter um texto grande na cena, de uma representatividade e mostrar que a gente sabe fazer, né? A cor da pele da gente não dita as nossas possibilidades, né? Então é isso. Eu espero que Renascer deixe isso bem claro para os produtores de cinema, de televisão e principalmente quem quer produzir, injetar dinheiro em peças, em projetos de pessoas pretas, indígenas ou de minorias, né, do pessoal dos LGBTs. Eu acho que a gente tem que observar a natureza e perceber que a natureza já nos ensina tudo. A natureza, ela é pura diversidade. E ela só é bela pela diversidade que se constitui. Porque se imagine se todas as flores fossem amarelas e se todos os peixes fossem de um jeito só, de uma espécie só, todos os animais da terra fossem só um, não ia ter a graça que tem, né? Então tem a graça que tem exatamente porque um é diferente do outro, um compõe uma coisa, o outro compõe outra, e quando você vê todas as flores num vaso, com cores e formatos diferentes, você vê a beleza do que é
do que é o presente que o universo, que Deus dá para a gente, da diversidade. Acho que a diversidade é um presente divino para a gente saber aproveitar, né? Não é possível que exista vários tipos de onça e só um tipo de ser humano. Não é possível que só um tipo de ser humano possa galgar as benfeitorias da humanidade e os outros não. É nisso aí que a gente tem que se tocar e abraçar cada vez mais a diversidade como uma coisa que não nos faz mal, mas que nos acrescenta valor. Né? Com certeza, com certeza. E para a gente ir caminhando para o final desse papo, senão eu passo o resto do dia aqui conversando E eu contigo. tenho que fazer. Eu sei. Eu queria saber o que a gente pode esperar dos próximos passos de Inácia, né? Que ainda temos muito renascer aí pela frente. O que a gente pode esperar dela? Ai, nossa, eu acho que eu nem sei o que a gente pode esperar de Inácia, mas eu acho que assim, ela vai ser sempre fiel ao José Inocêncio, no sentido de que a partir daquele momento que ela salva a vida dele, eu acho que forma um pacto ali de vida e morte entre eles, né? Então a gente pode sempre esperar essa mulher que vai estar ali para acudir, para ajudar todos que estão ao seu redor, principalmente agora que ela aceitou o Odu dela, que o destino dela é cuidar dos outros, e cuidar dos orixás e cuidar dos outros, consequentemente. Ela é uma Yalorixá, né, nata, que ela não precisou fazer o santo. Então, eu acho que é esse caminho aí do amor e do cuidado. Mas eu espero que tenham coisas bem... As pessoas estão me pedindo que a Inácia termine com alguém. Alô, Bruno Luperi. Gente, aí eu ficava assim, mas meu Deus, eu tô tão voltada para a coisa da religiosidade, né, que eu não tinha pensado nisso. Mas depois eu fiquei pensando, por que que uma mulher de meia idade preta tem sempre que acabar sozinha? E a solidão da mulher preta fica onde? Uma mulher preta mais velha não é interessante sexualmente também, não? Aí eu disse, meu Deus, vou mexer demais com a cabecinha do pobre do Bruninho Lupieri. Porque também ele não está fazendo uma obra que ele está escrevendo agora, é uma obra que já existe, né? Com início, meio e fim. Algumas coisas eu acho que ele pode mexer, mas não pode mexer em tudo. Mas eu fiquei bem feliz com a situação assim da Inácia no final. Por que uma mãe de santo que cuida das pessoas não pode também ser feliz no amor? Por que aqui a mulher preta tem que só cuidar e nunca ter gozo, nunca ter regozijo? Por que isso, né? Então, essa é uma coisa assim para pensar também. Bom, aí a gente aguardar para ver, né, esse desfecho. E a gente torce sempre pela Inácia, com certeza. Divana, muito obrigado por esse papo. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela conversa com a gente. Eu que agradeço você acompanhar meu trabalho desde sempre. Agradeço o carinho de ter me chamado aqui para fazer essa entrevista. Pode me chamar quantas vezes quiser. E agradeço principalmente ao público que eu sei que o canal da UOL tem. UOL.